Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como é bom ver a casa assim, repleta, tão florida, né, Maurício? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar os trabalhos da noite, né, da exposição doutrinária. Já vou apresentar então o Maurício, do Círculo da Luz, de Criciúma. Então, vamos começar serenando os nossos corações, podemos fechar os olhos, respirar fundo e elevar os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, os nossos mentores espirituais, pedindo que tenhamos uma noite de aprendizado, de entendimento, e que possamos levar esse aprendizado para as nossas vidas, que tenhamos essa coragem. Então, em pensamento, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Então, a todos de casa também, uma boa palestra. Maurício, a palavra é toda sua. Obrigado. Não. Boa noite, senhoras, senhores, queridos irmãos, que a paz no meio nazareno seja uma constante em nossas vidas. E desde já gostaria de agradecer o Rogério, nosso amigo de longa data, a Zélia, todos aí que sempre nos recebem com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, assim como recebem a todos vocês, e é por isso que a plateia está florida hoje, né? Quando a gente começa a analisar os aspectos profundos da nossa realidade, especialmente no que toca a nossa vida, especialmente aquilo que toca a nossa realidade, a gente sabe que a dor é uma constante, muitas vezes, na nossa caminhada nessa jornada física. E muitas vezes nós nos questionamos assim: por que eu? Por que comigo? Por que a realidade, muitas vezes, ela está tão distante dos meus desejos mais profundos e que dilacera meu coração e a minha vida de forma que parece-me que eu não tenho controle das coisas? Parece que nossa vida, muitas vezes, se escapa das mãos. Parece que nossa vida, a par da nossa capacidade de decidir nas pequenas coisas da nossa existência, ela toca tão profundo a nossa jornada que a gente começa a se questionar e de fato, se perguntar as razões do porquê. Quando não é conosco, a gente começa a se questionar por que a dor toca profundamente as pessoas que eu amo. As pessoas que estão próximas de mim. Porque penso eu que não há dor mais profunda na existência humana do que a dor que toca aquele que a gente ama na essência. Um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe. Sabe? Daquele nosso círculo íntimo de pessoas que a gente está acostumado a ver sempre com aspectos de felicidade, muitas vezes aspectos da normalidade da criatura humana. E quando, de repente, parece que a vida do indivíduo vira do avesso. E a par da vida do indivíduo virar ao avesso, parece que essa dor não fica restrito no universo dessa pessoa, sabe? Toca a gente. Porque são pessoas que a gente ama. Quando não é conosco, e quando não é com as pessoas, ou não são com as pessoas que a gente ama, a gente começa a se questionar por que a dor toca profundamente a humanidade nos tempos em que a gente vive.
como, por exemplo, um conflito que a gente está vendo lá na Europa, que para nós, assim, não tem nada a ver com a gente, e que, de certa maneira, a gente vai vendo, são vidas humanas que vão se perdendo na caminhada por decisões humanas. E entender esses aspectos profundos parece que é relevante para a nossa vida. Entender esses aspectos da dinâmica espiritual da nossa existência tem fundamento ou uma relevância fundamental na nossa caminhada, porque a tendência nossa diante da dor, diante da situação de dificuldade na vida, muitas vezes, ou quando muitas vezes, digo assim, são momentos que provavelmente acontecerão com a gente se revolta contra o Criador da vida. A gente se revolta contra as pessoas que nos cercam. A gente se revolta com a vida e há pessoas que, inclusive, para vencer a dor, entregam sua vida física, porque querem apagar a dor da sua vida, matando-se a si próprios. E nesses momentos parece que a gente tem que, de fato, dobrar os joelhos diante da grandeza da mensagem do Cristo à humanidade. Que quando a gente olha por Cristo, a gente é levado pelos filmes a analisar um Cristo histórico, sabe? Um Cristo que teve medo no Vale do Getsemane. Um Cristo que no momento do desafio, do desencarne, chorou. Mas não esse choro da perspectiva humana. Mas talvez tenha vindo as lágrimas, justamente ainda porque a maldade é tão profunda dentro da criatura humana, e a maldade, ela não reflete tão somente no Cristo, digamos assim, da nossa parte para com Cristo, mas reflete especialmente na nossa vida. É como você olhar um filho teu que, apesar de você ensinar lições de moralidade, noções que venham com a intenção de mudar a vida do teu filho, ele não quer melhorar. Ele prefere os caminhos tortuosos da vida, ele prefere as decisões que são impactantes, ele prefere gozar da vida. Ele não quer alterar a sensação de prazer que ele vai sentindo na caminhada, entende? Então o Cristo não chora pela sua vida física, porque nós estamos falando de um espírito imortal que tinha completo controle, e aqui perfeito, completo controle da sua vida. Ele desencarnaria no momento que ele quisesse. Então ele chora pela humanidade, chora por mim e por você. Que ao longo dos milênios saberia ele ainda que nós elegeríamos caminhos tortuosos para a nossa vida, o que geraria para a nossa vida dor e sofrimento. O que eu quero ressaltar aqui é que a dor e sofrimento não é uma decisão divina na sua vida. A dor e sofrimento é uma escolha oriunda das nossas decisões. Entende? É uma escolha do nosso caminho. E cedo ou tarde nós sentiremos o reflexo dessas escolhas. Como uma metodologia de aprimoramento íntimo da nossa vida, com o propósito de nos fazer escolher melhor. E aqui eu lembro de uma parábola específica do Cristo. Porque o Cristo, quando queria ensinar a cada um de nós, ele ensinava contando pequenas histórias com o objetivo de fazer com que essas histórias fixassem na cusca da nossa retina espiritual. Fixasse essas histórias dentro de nós, porque à medida que a gente fosse evoluindo, a gente ia tirando as camadas dessa história e a gente ia penetrando ensinamentos cada vez mais profundos, porque a mensagem do Cristo é atemporal.
E quando a gente acha que a mensagem foi superada, novos desafios vêm e a mensagem se encaixa de uma maneira para a nossa vida e para a vida da humanidade como nunca antes. Como se fosse uma cebola que a gente vai descascando, 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 descascando e parece que não tem fim. De tamanha grandeza de lições que estão inseridas ali e que a gente só vai acessar à medida que a gente cresce espiritualmente falando. É igual a criança, sabe? Que ela precisa ganhar maturidade intelectual com o objetivo de acessar o conhecimento. Porque a gente sabe que o conhecimento liberta. Mas o que liberta de fato são as nossas ações diante do conhecimento que a gente tem dentro de nós. Então o Cristo, ele geralmente contava uma parábola para as mulheres, uma parábola para os homens. E no capítulo 15 de Lucas ele conta 3 parábolas, o que me chama profunda atenção. Ele vai contar uma parábola para os homens, uma para as mulheres e uma para os fariseus, para os doutores da lei, aqueles que tinham profundo conhecimento espiritual. Então ele vai contar a parábola da ovelha perdida para os homens, a parábola da dracma perdida para as mulheres. A dracma, para que vocês talvez não saibam, é como se fosse uma moeda que adornava o colar de uma mulher. E a gente sabe que mulher nenhuma usa um colar faltando uma pedra. Então é por isso, a dracma perdida. E uma parábola destinada lá para os fariseus, que era a parábola do filho pródigo. Extremamente profunda. E eu vou contar para vocês a primeira, que é a da ovelha perdida. Conta o Cristo, então, que o senhor da vinha tinha 99 ovelhas sob sua tutela, porque uma decidiu seguir o seu caminho distante da tutela do pastor. Uma foi viver no mundo, foi absorver o que o mundo tem a oferecer. Uma seguiu seu caminho, e o problema de seguir seu próprio caminho não é o problema em si de seguir o próprio caminho, mas quando a ovelha segue seu próprio caminho, distante do rebanho e distante da tutela do pastor, corre o risco de perecer nas mãos dos lobos. É essa a problemática. Então ele conta que ele, percebendo que essa ovelha se desgarrou, ele aguarda um tempo determinado, ele deixa as 99 ovelhas seguras e segue em busca daquela ovelha que se perdeu. Ele caminha até a ovelha. Ele põe a ovelha no lombo, nos ombros, e traz de volta para o aprisco feliz. Dá uma festa. Porque aquele era um momento importante na vida da ovelha e também na vida do pastor. Porque trouxe de volta aquilo que havia se perdido. Então, quando a gente começa a penetrar nessa pequena história, que pode ser para nós assim, mas isso é a Bíblia. Mas a Bíblia ela traz mensagens espirituais profundas para a nossa vida, desde o Velho Testamento até o Novo. E quando a gente abre assim, parece assim, nossa, pega o Velho Testamento assim, que são mais de 2.500 anos de história para trás. Do mundo espiritual revelando aquele povo e, portanto, a nós, porque nós fazemos parte daquele povo, não se enganem. Não é à toa que o Cristo transplantou a árvore do Evangelho para o nosso povo. É porque nós temos compromisso espiritual com o cristianismo, com a felicidade desse mundo. Porque nós iniciamos nosso trabalho de aprimoramento lá atrás. São 12.000 anos de aprimoramento na face desse planeta. Caminhando e aprendendo. Até que a gente chegue ao momento que depois eu vou falar, que é o momento da modificação da estrutura desse planeta para o mundo de regeneração. E aí a gente tem mais 7.000 anos de aprimoramento para frente.
Porque o tempo no mundo espiritual não significa nada. O tempo significa para nós como medida. Eu sempre pensei que o tempo fosse a coisa mais importante da vida. Para fazer um parênteses aqui e voltar na parábola. Sempre pensei que o tempo fosse a coisa mais importante da nossa vida. E à medida que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que a vida sem o tempo é insignificante. Portanto, a vida é mais importante que o tempo. Porque o que sobrevive ao tempo e espaço que a gente vive no mundo espiritual é a vida. Porque vai dizer o texto sagrado que para Deus, né, um dia para Deus é 1000 anos para nós. Pedro falando. Mas agora, aos meus 45 anos, começo a refletir sobre outra perspectiva. Se eu colocasse nessa sala você ou eu, e entrasse alguém dentro da sala que desconhecesse a lei divina, ou que, se conhecesse, não aplicasse na sua vida, e ela dissesse para ti, né, se tivesse eu e você aqui, ou você e uma pessoa que desconhece a lei divina, melhor, você e uma pessoa que desconhece a lei divina, ou não aplica na sua vida, e um bandido entrasse pela porta armada e dissesse para você assim, um de vocês dois vai morrer. A pessoa que desconhece a lei divina simplesmente apontar o dedo para você e para mim e dizer, morra você. Porque a indiferença é a marca da nossa sociedade. Não me importa o que o outro está passando na vida. Às vezes não me importa nem a pessoa que está do meu lado, que divide a vida comigo, sabe? Eu dou mais importância para as pessoas que estão ali, que não estou dizendo que não tem que dar importância, mas talvez a pessoa que esteja do teu lado, concedida por Deus para viver essa experiência, essa jornada, seja a pessoa que você de fato precisa ter empatia. E a gente às vezes é totalmente indiferente às dores dessas pessoas que convivem conosco. Essa é a marca. Agora, é por isso que eu comecei a refletir de modo diferente. Se estivesse nessa sala você e um filho seu, e entrasse um bandido pela porta e dissesse, vai morrer um de vocês dois, você seria o primeiro a dar o passo para frente. Porque o amor é mais importante que a vida. É por isso que o Cristo morre por nós. Entrega a sua vida. Porque a vida, ou melhor, o amor dele é maior e mais importante do que a própria vida. Entende? Então, quando essa ovelha desgarra, o símbolo da ovelha desgarrada, e aqui é interessantíssimo a gente adentrar esse aspecto da cebola, vamos dizer assim, do conhecimento, porque o símbolo da ovelha desgarrada é o símbolo do indivíduo que descumpre a lei divina. Porque o pastor é que dita, que orienta, que organiza. É o pastor que tutela. Então, quando a ovelha desrespeita a ordem do pastor, a tutela do pastor, a orientação do pastor, e ele desgarra e vai para a vida, é o símbolo da humanidade que até agora não compreendeu os aspectos da vida espiritual. E por descumprir a lei divina, é evidente que ela recebe como impacto, como reflexo, o sentimento de dor na sua jornada. Se eu pegar aqui a questão de número 614, já falei isso aqui trocentas vezes, e ler a questão de número 614 do Livro dos Espíritos, vai dizer que a gente só é feliz ou infeliz quando da lei se afasta.
Então, a felicidade ou a infelicidade não é um desejo de Deus na nossa vida. Quero que meu filho seja infeliz. Na verdade, a infelicidade que a gente vai escrevendo na história da nossa vida é fruto da escolha de cada um de nós quando a gente se afasta da lei divina, dos deveres que a gente tem. E quando a gente vai para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado o dever. E lá, nesse item, os Espíritos vão nos ensinar que o dever não é esse dever desse dever que a gente acha assim, a gente é obrigado a fazer as coisas, não. Essa obrigação é diferente. O dever aqui é moral, primeiro conosco e depois com as pessoas que nos cercam. Ou seja, com o outro, com a humanidade. Então, estou querendo ressaltar aqui que a história da nossa vida de infelicidade, ou esse momento de dor que talvez a gente viva, ou que a gente vai viver ali na frente, é fruto das decisões que a gente tomou até aqui. Para que a gente pare de culpar o outro. Culpar Deus, culpar o exterior, a circunstância, a gente culpa todo mundo. Tu tem uma briga com a tua esposa, a primeira coisa vai... culpa é tua. A gente está no nosso ambiente de trabalho, alguma coisa acontece, a culpa é tua. Cai uma dor profunda na nossa vida, como leu aqui o Rogério, que a doença, ela às vezes é uma bênção na vida do indivíduo para fazer o indivíduo despertar. E a gente culpa a circunstância, o mundo, a gente culpa Deus, a gente culpa todo mundo, mas a gente não para reflexionar. Se a vida que a gente tem, talvez não seja culpa das decisões que a gente tomou. Ah, mas minha vida é um inferno. Torna ela melhor. Porque eu não consigo me dar bem com a minha esposa. Te esforça e torna a tua vida com a tua esposa melhor. Ou você está esperando que um anjo iluminado desça na tua casa e resolva o teu problema. Não vai acontecer dessa forma. Entende? A gente precisa ser um pouco mais realista. Como que as coisas vão acontecer? De posse do conhecimento que você tem, você já tem capacidade de decidir melhor. É que você não quer decidir melhor. A pessoa que usa droga, a pessoa que usa o álcool, a pessoa que tem o sexo desregrado, o indivíduo que carrega dentro de si vícios, ele, às vezes, não quer mudar sua estrutura. Ah, mas é uma patologia. Aí a gente tem que entrar numa discussão profunda. Mas é só você entender que o indivíduo que está lá, os alcoólicos anônimos, está se esforçando, prendendo vontade para mudar a sua vida. Tem outras pessoas que não querem. Simplesmente é essa a verdade. Qual é o reflexo? Destrói a família, a gente sabe disso. Acaba com o ambiente de trabalho, acaba com a sua família. Torce toda a vida, entende? Por conta de uma estrutura interna de decisão. Sei que é difícil tratar sobre essa temática, ou essas temáticas, mas essa é a realidade. Então o indivíduo, quando descumpre a lei divina, é essa ovelha que se afasta do pastor. Tá, daí se afastou. E aí? Né?
O indivíduo errou. Eu tenho um pouco de cautela quando falo em erro, né? Assim, porque eu acho que errar é uma coisa complexa. Te explico por quê. Vai dizer assim, a gente pode dizer de duas formas. Pode dizer assim, cara, eu tenho um monte de coisas que eu fiz na minha vida que eu me arrependo. Tem pessoas que vão dizer, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. São visões diferentes. Uma coisa pode demonstrar um orgulho absurdo, que é incapaz de reconhecer suas falhas, e se você estudar a vida de um espírito das trevas, você vai perceber o esforço que ele faz para não sentir culpa. A gente que trabalha no mediúnico percebe isso claramente. Ele não sente remorso. Ele não quer sentir culpa, porque ele sabe que ao sentir o remorso, a culpa, será o primeiro passo internamente dentro dele que vai detonar a vontade de ele querer reparar o prejuízo que ele causou. Então, quanto mais tempo ele retardar o processo do remorso, ele se mantém nas trevas distantes da luz. Então o indivíduo pode dizer assim, eu não mudaria nada do que eu fiz na minha vida. E aí uma vez uma pessoa me disse assim, mas Maurício, pensa assim, eu até acho que tu tens razão, mas você só é isso por conta dos erros do teu passado. Então eu começo a concluir que não há erros, e sim um acúmulo de experiências. A gente vai passando por situações ao ponto de a gente entender, poxa, isso é bom, isso não é bom. Isso é legal, isso não é legal. Então, tu viveu a experiência, me entende? Não estou dizendo que a gente tem que caminhar errando, não é isso, gente? Eu estou dizendo o seguinte, que os erros que a gente cometeu na vida, a gente pode tratá-los como experiência na vida de um espírito imortal. Porque ninguém vai desencarnar nessa existência como um anjo, pelo menos os espíritos da nossa condição. Mas a gente pode desencarnar melhor. O que a gente percebe no mundo espiritual, lendo a literatura espírita, é que estamos desencarnando mal, pessimamente, atrelados à matéria, impregnados na matéria. Matéria conduz a nossa vida e continua conduzindo no mundo espiritual, porque não se engane vocês, o chão no mundo espiritual é tão firme como o chão que você pisa aqui, porque também lá é matéria, porém mais sutil. Então a gente está tão impregnado da matéria na nossa vida que a gente acaba tomando decisões na nossa caminhada simplesmente buscando os nossos interesses pessoais. Esquecendo que o nosso papel, muitas vezes, é tentar compreender as estruturas dos interesses coletivos. Olha o que está acontecendo na guerra lá. Se não são interesses pessoais envolvidos. Então o indivíduo tem interesse pessoal, não, vou fazer guerra. Pronto, resolvido o problema. Esquece do coletivo. Porque nós temos uma tendência de, diante do medo, agir de três formas. Acho que aqui eu já tratei. Ou a gente ataca, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Ponto. Essas são as estruturas do medo. Agora, eu não posso deixar as estruturas do medo comandar a minha vida. Ou melhor, todos os atos da minha vida. Diante do medo a gente vai ter esses momentos. Agora, deixar que esses momentos sejam um hábito da nossa existência, viver em fuga. E quando eu digo fuga aqui, não é só do outro, é de si próprio. Tendo medo do enfrentamento da própria realidade íntima. Empreendendo luta com o outro. Na busca de fugir de si mesmo. Porque é mais fácil lutar com o outro do que lutar com a minha realidade.
ou paralisando diante dos sacrifícios que a gente vive, e vão aumentar. Viveremos, porque não se engane, estamos sendo preparados para um testemunho. Nós não testemunhamos o Cristo ainda. Nós não sabemos o que é a dor de verdade. Eu vou contar uma história. Uma vez um religioso chegou e me disse assim, olha, lá no Sudão, o Islã persegue o cristianismo. E aqui, quando eu digo Islã, vamos entender assim, aquela parte radical, que a gente sabe que são os muçulmanos. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de fatos da realidade da vida. Basta você entrar na internet e você vai ver a quantidade de cristãos que são perseguidos e mortos pelo mundo. E ele disse que quando ele chegou, o motorista veio pegar ele. E quando o motorista veio pegar ele, ele estava arrebentado, ensanguentado. E ele assim, vamos que eu tenho que te levar, tal. Ele assim, não, peraí, calma. Vamos aonde? Tu está arrebentado. Está todo ensanguentado. O que aconteceu? Não, é que eu moro num bairro e os muçulmanos me pegaram e me espancaram. Ele, por que te espancaram? Porque eu sou cristão. E tá, e a tua família? O religioso perguntou. Daí ele assim, a minha família é o seguinte, eu tenho uma esposa e 2 filhos. Um é um menino que tem problemas mentais, é acamado, e minha esposa tem que cuidar dele, então não pode trabalhar. E a outra é uma filha que eu tenho de 13, 14 anos, que ajuda a mãe. Um dia ela saiu para ir comprar um negócio na venda, para trazer para dentro de casa uma comida, e quando ela chegou em casa, ela estava ensanguentada porque tinha sido apedrejada na rua. Ele assim, meu Deus. Ele assim, mas isso não é nada. Um dia, entraram na minha casa 8 homens. Prenderam meus filhos no banheiro e violentaram a minha esposa na minha frente. E o que mais me arrepiou da história dele foi que a esposa dizia para ele assim, não nega Jesus, sendo violentada. Nós não testemunhamos o Cristo ainda. O conhecimento que a gente está recebendo é para os momentos vindouros do futuro. Porque se você olha uma estrutura dessa que você acha assim, isso aí é um simples conflito na Europa, isso pode ser um estopim para um conflito maior. Leia Emmanuel. Emmanuel vai dizer o futuro da Europa. Então, esse afastamento do homem nosso, da lei divina, é o que causa o conflito, a dor na sociedade humana e na nossa vida. E o pastor, e eu nunca vou me esquecer de uma frase que Paulo de Tarso, que o Cristo disse a Paulo de Tarso. Está no Atos dos Apóstolos e está naquela obra famosa, Paulo de Tarso. Linda, leia essa obra, Paulo de Tarso. São 4 romances do Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, e aquela da Alcione lá, Renúncia. Leia essas 4 obras, porque isso aí é um ditado da história do cristianismo. Um negócio profundo, assim. Lindo. Romance, um negócio que pega fundo. E o Cristo, depois que o Paulo de Tarso entra pela estrada de Damasco, cai do cavalo, vê a luz, ele diz, é o Cristo. Ele já está declarando fidelidade a Jesus ali, ajoelhado.
E ele fala uma frase para o Cristo que nunca vai sair da minha acústica espiritual. Porque ela é muito forte. Ele vai dizer, por que recalcitras contra o aguilhão? Eu tive o mesmo movimento de vocês, não entendi nada do que o Cristo falou. Nada, absolutamente nada. Levei algum tempo para compreender. Por que recalcitras contra o aguilhão? O aguilhão, olha como tem relação com o que eu estou falando. É uma peça de metal que fica no cajado do pastor na parte de baixo. Isso é o aguilhão. E olha que interessante. Quando a ovelha se afasta, o que o pastor faz? Toca com o aguilhão na ovelha. E a ovelha, sentindo o aspecto da dor, retorna para o aprisco, retorna para o convívio dos seus. Então, o pastor empreende uma linguagem para que a ovelha volte. Então, qual é a linguagem? A linguagem da dor. Porque é essa linguagem que a ovelha entende. Então, o que o pastor faz na nossa vida? Quando a gente se distancia da realidade espiritual, se distancia do cumprimento da lei divina, o pastor, ele vem com o aguilhão e toca em nós. Toca na nossa vida. Na vida dos que nos cercam, para a gente ser impactado. Para que a gente regresse para o convívio da lei divina. O aguilhão está dentro de você. O aguilhão não está no exterior. Porque o aguilhão é a nossa consciência. E é ali que se encontra escrita a lei de Deus. Como diz o livro dos Espíritos, dentro de você e de mim. Portanto, mesmo que a gente não tivesse lido obra nenhuma, evangelho, ou nunca tivesse tocado no texto sagrado, nós sabemos o que é o certo e o errado, porque em nós vibra uma ética. E nós vibra o que é o certo e o que é errado. E ainda que a gente não admita que a gente feriu, que a gente machucou, que a gente passou por cima, que a gente destroçou o sentimento daqueles que nos cercam, a nossa consciência, no silêncio, nos informa que a gente não foi tão bem assim. E aí nasce dentro de nós uma sensação de culpa e de tempo perdido. Só que para o pastor a linguagem é do amor. Porque ele cuida daquilo que ele ama, como cuida de você e de mim. Para aqueles que precisam da linguagem da dor, a linguagem da dor é falada, mas para aqueles que já aprenderam dentro de si a linguagem do amor, os aspectos da linguagem da dor deixam de ser necessários, entende? Ou seja, a gente sofre porque nós queremos no fundo, é isso que eu quero dizer. Aí tu vai me dizer, mas existem provas e desafios que acontecem na nossa vida que a gente não tem escolhas. Não, a gente teve. A gente teve escolha. É que agora as provas vêm para testar de fato se naquele ponto específico do nosso calcanhar de Aquiles a gente já tem força para superar. Porque a marca registrada na nossa sociedade é a violência. Nós somos seres violentos. Então a gente vive momentos na nossa existência onde a violência se faz presente para ver se a gente venceu esse desafio interno dentro de nós. Olha que engraçado. Se eu colocasse 12 pessoas, vamos mudar. Se eu dividisse você em 12 pessoas, você agora é 12 pessoas, você não é só uma, você é 12. E espalhasse vocês pelo mundo para viver em outras culturas, e depois de 30 anos trouxesse vocês para uma reunião numa mesa,
e sentassem na mesa para discutir sobre determinados assuntos, com certeza vocês não se entenderiam. Porque as experiências que cada um viveu foram diferentes. A cultura que cada um bebeu são diferentes. E mudam a estrutura da forma como a gente pensa e sente. O que eu quero dizer? Que se você está aqui, hoje reencarnado no Brasil, tem uma razão de ser na nossa vida espiritual. Para que a gente possa beber com clareza, que talvez a gente não teria se estivesse, de repente, vivendo no Sudão, na África, e sendo a nossa consciência violentada. O que mais me assustou na mensagem foi que o religioso disse para aquele pai de família no Sudão, na África, depois que ele contou a história dele, disse assim: meu Deus, eu tenho que te tirar daqui. Já vou ligar aqui, vamos alugar uma casa para ti, vamos te tirar desse meio. Ele assim: mas tu não leu a Bíblia então? Tu não leu o texto sagrado? Porque se Deus me colocou aqui, é porque eu tenho que ser luz na vida daqueles que me cercam. Porque esse é o desejo de Cristo. Que nós sejamos luz na vida das pessoas que nos cercam. No meio onde estamos inseridos. É por isso que o pastor, ele deixa 99. E os 99 aqui, sabe o que é um sikh? Um sadiquim? É um justo. Um justo muda o cenário da realidade de uma população imensa onde ele está inserido. Olha lá Mahatma Gandhi. Um homem mudou a história da Índia. Isso é um sadique. O pastor troca 99 sadique, ou sadiquins. Estou falando de 99% da população que ele tutela para vir em busca de uma ovelha que se perdeu. Que é você. E que sou eu. Por amor. Sem repreensão. Porque não há culpados. Há experiências adquiridas. Então ele pega você, põe no lombo, aqui quer dizer, põe você sobre os ombros, é porque os ombros do Cristo representam o Evangelho. Então, nada melhor do que colocar pessoas sobre ombros de pessoas mais experientes, porque a gente consegue ver o panorama da vida sobre os ombros de gigantes de modo distinto do que a gente veria se estivesse no chão. Nossa, isso é profundo. Isso é muito profundo. Porque o Cristo, além de ir em tua direção, tutelar tua vida, trazer nos braços, ele coloca você sobre o Evangelho. Que é o código de ética moral para a felicidade da humanidade nesse planeta. Você não vai ser feliz enquanto você não entender esses aspectos profundos da realidade da vida espiritual. Enquanto você não cumprir a lei divina, enquanto você não se debruçar sobre o Evangelho. E o Evangelho aqui compreenda não como um texto, mas o Evangelho compreenda aqui como pilares, como colunas que sustentam a moral dos espíritos de altíssima envergadura e que alcançaram a felicidade. Você quer ser feliz? O Cristo já deixou o caminho para nós. Cabe-nos simplesmente caminhar por esse caminho. Agora tutelado pelos interesses da espiritualidade superior sobre os ombros do Evangelho. Agora, a gente precisa querer. Só isso. Porque se é uma coisa que aprendi com Jesus é que Jesus não violenta a consciência.
Ele espera chegar, né? E quando a pessoa chega, ele pergunta para a pessoa: que queres? Que queres? É a primeira pergunta que o Cristo faz no Evangelho. Que queres de mim? E o cego diz: que eu veja. Ele não pediu ouro, não pediu prata, ele simplesmente pediu a luz. Por isso a ovelha perdida. Para que a gente compreenda esses aspectos de que a gente não está sozinho, como a gente acha que está, nas lágrimas do nosso sofrimento e nas dificuldades da nossa vida. Isso aqui é um momento, gente, na nossa vida. Quando a gente olha para trás assim, porque o tempo não representa nada, já se passou 45 minutos, o tempo não representa nada. Quando a gente olha, já foi 60 anos, 50 anos, 40 anos. Para aqueles que tiveram o mérito de viver 40, 50 anos, porque minha sobrinha faleceu com 4 anos de idade. Então agradeça a Deus todos os dias da tua vida, todos os aspectos em que você está inserido. Ah, mas essa é uma dor profunda. Compreenda a dor profunda como um aguilhão que tem um propósito na nossa vida de trazer a gente de volta para a realidade que a gente se perdeu na caminhada, às vezes. Ah, mas nessa vida eu não me perdi. Mas nas outras você não sabe. Talvez você não tivesse nem condições psicológicas de enxergar o que você quer ver. Porque muita gente que eu vejo, quero ver minha vida passada. Não tem condição psicológica de enxergar a vida passada. Talvez das barbáries que a gente tenha cometido, entende? Então, sempre digo para a pessoa quando vem me dizer, porque eu quero fazer regressão. Tá, é uma questão patológica, é alguma coisa que, de fato, tem alguma coisa patológica que tu precisa fazer? Não, é curiosidade, então não faço. Porque uma coisa é certa, eu te prefiro hoje, eu te prefiro hoje, do que ontem. E eu encerro dizendo que a parábola mostra a misericórdia de Deus por todos nós. Porque o Cristo nos prometeu que não haveria de abandonar nenhuma das ovelhas que meu Pai me entregou. Isso é a promessa de um espírito de luz, gente. É uma promessa de espírito que arquiteta planetas. E que tutela não só a nossa casa aqui, nossa Terra, outros planetas ele tutela. Tem sob sua tutela alguns bilhões de espíritos. E ele nos prometeu que não nos abandonaria e que ficaria conosco até o fim dos tempos. Essa é a promessa de um espírito que eu e o Pai somos um, disse ele. É a promessa de Deus para a nossa vida. Então tenha calma na caminhada. Não se desespere. Se tiver que chorar, chora. Agora, se levanta e volta a caminhar. Porque sentado no caminho, a gente não produz, a gente só produz se a gente se levantar com força e dizer assim, cara, vou pegar a minha vida na minha mão e eu vou fazer a minha vida com a ajuda de Deus. É isso que a gente precisa. Ter bom ânimo, vontade de realizar. E aí as coisas vão mudar na nossa vida, porque sentado no sofá, deitado, lamuriando, com certeza a tua vida vai continuar sendo a mesma coisa. Agora, a partir do momento que você decidir voltar para a casa paterna, sobre os ombros e sobre a tutela do Evangelho, a tua vida certamente vai ser outra. E eu não estou dizendo que a gente vai ficar imune à dor, tá? Porque isso é o maior erro que alguém possa falar numa tribuna.
Agora eu sou espírita. Então tá, agora o bicho vai pegar. Essa é a realidade. Agora a tua consciência vai ampliar de uma maneira que tu vai ter vergonha de você às vezes. Que tu vai ver que tu decidiu mal mesmo. Que tu vai ter que ser humilde para ir lá pedir desculpas. Que tu já não vai aceitar certas ações suas, não do outro. O outro cabe ao outro decidir os aspectos da vida dele. Agora a ti cabe a você decidir os aspectos da caminhada por um mundo melhor. É essa a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, dizendo-nos, para encerrar, que a par dos nossos erros, que a par das nossas decisões equivocadas na nossa jornada aqui e das múltiplas existências que já tivemos, a par de tudo isso, Deus não nos abandona e nos concederá tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente chegue ao aprimoramento desejável. E o aprimoramento desejável é o espírito feliz. Que assim seja. Gratidão, Maurício. Maurício sempre atende nossos pedidos. E gratos à espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, a Jesus, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai. Passamos em pensamento a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal, que não precisarmos passar. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão, Maurício. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes, aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que vão ficar para o passe, também peço que aguardem no auditório, os demais, um bom retorno aos seus lares, aqueles que estão em casa, fiquem com Deus, e aqueles que vão embora, vão com Deus, e até na próxima quarta-feira, então, se Deus quiser. Gente, boa noite, né? É ótimo ver todo mundo aqui na casa. Mas falando em amor, eu vou fazer os meus pedidos. Só me deve pedir, né? Vocês estão vendo essas cestas, amanhã vai ser entregue para as famílias. Hoje a gente dá assistência em local para 7 famílias. Fora as outras famílias que chegam até a casa, chegam até a gente pedindo auxílio. Então, além dessas 7 famílias, a gente precisa de alimentos. Para esse mês, graças a Deus, eu sempre digo para quem recebe, que não tem que agradecer a casa e nem nós que estamos aqui. E sim agradecer as pessoas que servem esses alimentos para colocar dentro da cesta para chegar até os lares. Então, a gratidão a gente tem que ter, sim, a essas pessoas. E a gente está pedindo, como a casa está cheia hoje, né? 1 quilo de alimento, 2, não vai, né? Para nós não faz falta, mas para quem recebe é de grande valia. São muitas crianças que precisam de auxílio, né? E a gente sabe que do jeito que a gente está passando hoje a necessidade, está difícil para nós. Às vezes, né, a gente diz, né, está difícil, mas não está, não. A gente consegue tirar 1 quilo de alimento, R$10, R$5. Então, que tocamos o nosso coração para a gente poder, no mês que vem, esse mês já deu, amanhã vai ser entregue, que tenha 10, 15 cestas aqui, para a gente poder auxiliar essas famílias. Então, gratidão a vocês, eu estou muito feliz de ver a casa assim, entendeu? Eu até me emociono. Emociona, né? Obrigada para todos. Gratidão, então, encerramos por aqui a transmissão.